todos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual nós estudamos os livros da coleção Fonte Viva, sendo que atualmente nós estamos estudando o livro Vinha de Luz. E sempre para iniciar esse nosso projeto, esse nosso estudo de hoje, a gente conclama a Deus e a espiritualidade, a Jesus Cristo, nosso irmão e guia, aos nossos mentores espirituais que estejam diante de nós, que estejam conosco, nos orientando, nos guiando, para que façamos o melhor aproveitamento dessas palavras, para que o nosso estudo possa realmente contribuir com todos aqueles aos quais esses estudos alcançam e que possa tocar bem fundo em nossos corações, fazendo com que nós aproveitemos a palavra do Cristo, que tem muito a nos ensinar. E o nosso estudo de hoje, do livro Vinha de Luz, ele tem como título Aproveitamento. Então vamos lá ao nosso estudo de hoje. Aproveitamento. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, nos disse Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa do nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Essas palavras de Paulo nos mostram o quanto nós, por muitas vezes, despertos de ansiedade, de promovermos transformações no nosso entorno, quando nos encantamos com as palavras do Evangelho do Cristo, com os ensinamentos da doutrina, enfim, o Evangelho é o nosso manual de instruções, Ali, através da exemplificação da vida do Cristo, nos foi mostrado que é possível a gente alcançar uma vida de felicidade, de amor, de contemplação, de tudo aquilo que a gente ambiciona, dessa paz que a gente ambiciona, dessa tranquilidade, através da caminhada do Cristo. E muitos são os exemplos que o Evangelho nos traz, frutos dessa caminhada, que o Cristo nos mostrando que é possível alcançarmos, E essa é a grande mensagem. Ele veio à Terra nos mostrar que é possível sermos felizes com o nosso desenvolvimento espiritual, Estamos aqui ainda num campo de provas e expiações, necessitamos das questões materiais. Ele, como o espírito mais evoluído que por aqui passou, não necessitou ambicionar isso e cultuar essas questões materiais. Ele não precisava disso. Nós ainda precisamos para a nossa evolução. Mas quando a gente começa a aprofundar no Evangelho do Cristo, quando a gente começa a aprofundar nas mensagens dele, quando a gente começa a aprofundar no exemplo de vida dele,
a gente começa a se tocar de uma série de coisas que nos sensibilizam profundamente, que começam a realmente nos mostrar o que é fundamental, o que é essencial. Só que, ao invés de incorporarmos isso, de colocarmos isso dentro do nosso coração e começarmos a executar esses ensinamentos, muitas vezes nós queremos pregar. Eu costumo muito falar que o nosso grande defeito é que os nossos olhos estão voltados para fora e não para dentro, né? A gente enxerga muito as questões que estão à nossa volta, os outros, as atitudes dos outros, né? Mas a gente não se enxerga muitas vezes. Então é muito mais fácil a gente apontar dedos e usando muitas vezes o Evangelho do Cristo, usando as palavras do Cristo, os ensinamentos da doutrina, que a doutrina nos traz, nós apontamos inúmeros erros à nossa volta, apontamos inúmeras falhas, apontamos para todas as pessoas que estão à nossa volta, mas esquecemos de fazer o aproveitamento, de incorporar essa mensagem, de incorporar esse vasto conhecimento que a doutrina, que o Evangelho nos traz, para começar a transformar as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa conduta. Porque é isso que vai fazer com que nós alcancemos os degraus necessários para a nossa evolução espiritual. De nada adianta usar esse conhecimento que a gente adquire, querendo transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta, doutrinando-as, convencendo-as, julgando-as, analisando-as. E o conhecimento que a gente adquire através do Evangelho e da doutrina só vai mudar o mundo se ele for incorporado por nós e, a partir de nós, se tornar ações para sensibilizar o nosso entorno. A gente usa muito um dito popular, né, que a palavra pode até convencer, mas o exemplo, esse arrasta. Justamente por isso. Porque quando a gente usa a palavra, às vezes a gente pode até convencer quando pega uma pessoa de coração aberto, uma criança, que é mais fácil educar, né, que é papel dos pais educar. Mas muitas vezes em situações de conflito, o texto nos fala, né, da questão do nosso lar, nos colocamos em posição de sabedoria, de doutrinação. Quantas vezes a gente faz isso em nossa casa, em nosso lar, com os nossos grupos de amigos, com os nossos colegas de trabalho, em inúmeras situações, né? Tentando convencer pessoas de que elas devem mudar as suas condutas, de que elas devem agir dessa ou daquela maneira, que esse é o caminho correto, mas esquecemos de trazer esse conhecimento para as nossas vidas. Sem conclamar as palavras, simplesmente fazendo essa introspecção e falando, eu preciso transformar isso em minha vida, eu preciso transformar isso em minha conduta, eu preciso modificar a minha forma de falar com as pessoas, a minha forma de interagir com os colegas de trabalho, a minha forma de ensinar as crianças que estão à minha volta, aos meus filhos, né? A minha forma de falar com a minha companheira, com o meu companheiro, o tom da voz que eu utilizo para conversar com as pessoas, né? Isso tudo é que vai fazer com que nós cada vez mais venhamos incorporando esses ensinamentos do Evangelho, da doutrina, que a doutrina nos traz de uma forma tão clara, né? E esse é o grande papel, aproveitar esses ensinamentos que estão aí há milênios, né? Para incorporá-los em nós mesmos, transformando a nossa conduta e aí sim construindo um mundo melhor à nossa volta através da nossa ação, das nossas atitudes, da nossa caminhada. E essa caminhada, se realmente for sincera, incorporando todo esse conhecimento que a doutrina nos traz, nós alcançaremos degraus cada vez mais elevados nessa evolução espiritual que a gente tanto ambiciona, que a gente tanto deseja e que a gente tanto necessita, mas que para isso é necessário o aproveitamento verdadeiro dos ensinamentos do Cristo. E esse aproveitamento ele só se dará na nossa mudança de atitude, né? Saindo daquilo que nós conseguimos entender que é errado, mas não o errado dos outros, mas o que é errado em nós mesmos e fazendo essa virada de chave, fazendo essa mudança de atitude, essa mudança de percepção em relação a tudo aquilo que nos afeta dia após dia, tudo aquilo que nos sensibiliza dia após dia. Que a gente possa realmente então aproveitar os ensinamentos do Cristo para transformar as nossas vidas e que através do nosso exemplo de transformação a gente possa influenciar o nosso entorno, sem necessitar palavras, sem necessitar doutrinações.
que seja simplesmente através do nosso exemplo, né? Essa é a nossa mensagem de hoje. Agradecemos a todos que nos acompanham, pedimos que divulguem as nossas mensagens quando acharem pertinente, para as pessoas que porventura vocês conheçam e que necessitem de uma mensagem. Nós estamos falando aqui de não tentar doutrinar as pessoas, mas é uma forma dessa mensagem do Cristo alcançar mais e mais pessoas, né? Alcançar mais e mais corações, para que cada um possa se sensibilizar e promover a sua autotransformação. Lembrando sempre que é muito importante, por isso que é tão importante que nós meditemos diariamente, né, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas concepções, sobre os nossos valores, para a gente realinhar a nossa conduta, os nossos pensamentos, todas as nossas concepções que nós carregamos, para que a gente esteja cada vez mais alinhados com esse caminho que nos leva à nossa evolução espiritual e que nos leva ao Pai, que é aonde tanto desejamos chegar, ao lado dele, né? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima e lembrem-se sempre de aproveitar o Evangelho para a autotransformação. Meditem sempre, né? Façam sempre as suas orações no final do dia, analisando tudo aquilo que se passou durante o dia e o que nós podemos transformar, e peça aquela força, né? aquela ação da espiritualidade no nosso sono, para que a gente possa realmente incorporar isso e no dia seguinte ter uma oportunidade, uma página em branco para reescrever a nossa vida de uma forma muito mais bonita, que todos nós desejamos. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.